Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nossa Senhora da Boa Esperança, rogai por nós. Caríssimos irmãos e irmãs, com muita alegria que estou aqui para que juntos nós reflitamos, rezamos, possamos rezar o Evangelho, o capítulo 16 do Evangelho de São Mateus. Convido a cada um de vocês a pegarem a palavra de Deus, a rezar com esse capítulo, esse percurso que nós estamos vivenciando de dia, de semana após semana. Meditar um capítulo é uma experiência profunda da palavra de Deus. É uma experiência de nos confrontarmos com essa palavra e deixar que essa palavra ilumine a nossa vida, a nossa história, a nossa família. Aqui no capítulo 16, ali logo no início, nós vemos que os fariseus e os saduceus, eles pedem um sinal do tempo. E Jesus, de forma muito objetiva, muito simples, em primeiro lugar, ele diz que os saduceus e os fariseus sabiam interpretar o tempo, quando iria chover, quando não iria chover, mas não sabiam interpretar os sinais. E ele chama aquela geração uma geração má, uma geração adúltera. E ele diz: não vos será dado nenhum sinal a não ser aquele de Jonas. Jonas, como sabemos, ele se converte e, se convertendo, converte toda a cidade de Nínive. Ele leva aquele povo a viver em uma experiência. Ele passou pela desobediência, mas depois ele se abriu à graça de Deus. E é assim também que nós, para que nós vivamos uma experiência com o Senhor, nós precisamos sair da exterioridade e ir para o caminho interior, para o processo interior. Porque nós somos convidados todos os dias a viver uma experiência profunda com o Senhor. E essa experiência, ela se dá na intimidade. Nós não podemos falar de quem nós não conhecemos. E Jesus, ele fala do fermento para que nós tenhamos cuidado, para que os discípulos tivessem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E como essa palavra é atual para nós, para cada um de nós hoje, nós também temos que ter cuidado com esse fermento. Nós sabemos que eles, os fariseus, os saduceus, eles permaneciam na exterioridade, na lei pela lei, e não tiveram uma experiência com o Senhor. Tanto que o maior sinal, quem era? O próprio Cristo, que estava ali diante deles, e eles não conseguiram conhecê-lo, eles não conseguiram compreender quem era o Cristo. Por quê? Eram presos. E nós também temos que ter cuidado para que nós não sejamos pessoas presas e não façamos uma experiência com Cristo. A graça, ela está passando. E hoje, de forma especial, o Senhor nos dá tantos modos de vivermos uma experiência com Ele. Tanto que aqui nos versículos, ali a partir do versículo 5, ele fala: toma cuidado então com esse fermento. E os discípulos não entenderam, pensaram que era o pão que eles tinham esquecido. E Jesus os leva a compreender que não. Jesus os leva a compreender que o fermento que ele estava falando era maldade, era exterioridade, era lei. E que eles precisavam ter confiança, porque Cristo, o próprio Cristo, aquele que tinha
realizado muitos milagres, ele diz ali da multiplicação dos pães, que ele estava ali, ele é a providência. Ele é aquele que tudo sabe, que tudo conhece. Então Jesus diz para eles, tomem cuidado. E nós também precisamos tomar cuidado. Nós precisamos viver esse caminho de fé, olhando para o nosso interior e nos confrontando em que medida nós amamos Cristo, para que nós cheguemos também a essa profissão de fé, assim como Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou seja, Pedro havia feito uma experiência com o Senhor. Pedro conhecia o Cristo, conhecia o coração de Cristo, através de tudo aquilo que Jesus o levou a vivenciar no seu percurso. E nós também precisamos viver essa mesma experiência. Mas, vivendo essa experiência, nós também precisamos passar pela cruz. Porque Cristo nos leva a assumir a nossa cruz. Nós sabemos que percorrer um caminho com o Senhor é percorrer as dificuldades, é passar pelo Calvário. Por isso que Jesus faz depois, ali nos versículos seguintes, o anúncio da sua paixão. O Filho do Homem deve morrer. E nós também, irmãos, junto com Cristo, sermos crucificados. Viver um caminho com o Senhor é assumir as dificuldades, é assumir as incertezas. Viver um caminho com o Senhor é olhar para dentro do nosso coração, com tudo aquilo que existe lá dentro, e dizer, Senhor, eis-me aqui. E é assim a nossa vida. E Jesus fala das condições para segui-lo. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Caríssimos irmãos e irmãs, que nós possamos nos confrontar com essa palavra, que nós possamos também deixar que o Senhor trabalhe em cada um de nós. O nosso único trabalho no caminho cristão é se abrir à graça de Deus, porque a graça de Deus ela é abundante, ela é copiosa em nossas vidas. Então nos permitamos que o Senhor fale ao nosso coração, nos permitamos ser homens livres, homens cheios da graça de Deus. Que Deus vos abençoe. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.